diversão não importa. A Maxinet acompanha o seu ritmo sem travar e tem mais. Planos com Wi-Fi Turbo para deixar sua casa inteira conectada. Chame agora no WhatsApp 11 98535 0522 e siga a gente no Facebook e Instagram Maxinet Fibra. Mais velocidade, mais conexão, mais você. Cidade FM 87,5. Todo domingo, das 15 às 16 horas, você tem um encontro marcado com o programa Mensagem de Fé. Mensagem de Fé. Com a apresentação de Vânia Santos. A palavra que edifica, fortalece e transforma vidas. Estudo bíblico, a poderosa palavra de Deus. Louvores que tocam o seu coração. E a participação especial dos ouvintes. Um programa feito para renovar suas forças e levar esperança para você, seus amigos e sua família. Não perca, programa Mensagem de Fé, todo domingo das 15 às 16 horas, aqui na sua rádio Cidade das Rosas FM. Contamos com a sua audiência. Estamos em abril e este mês a nossa rádio traz novidades e lançamentos. 87,5. Se não tá vindo, é melhor nem pôr a roupa. A nossa alegria é ter você em nossa sintonia. Hoje quem tá bem sou eu. Você vai me superar. Escuta quem já te esqueceu. Em casa, no carro, no trabalho, onde você estiver, nossa rádio estará sempre com você. Cidade das Rosas FM 87,5. Foi você quem inventou de ser a novidade do verão. Então, é só aumentar o volume e curtir. Rádio Cidade das Rosas FM. O amor de Cotia. Muito mais músicas. Muito mais músicas. Cidade das Rosas FM. Começa agora. Café Previdenciário. Com a doutora Raquel Viana. Olá, bom dia! Sejam vocês todos aqui bem-vindos. Obrigada por estar aqui dando audiência, aqui também no YouTube ou também na Radiosnet 87.5. Sejam bem-vindos. Hoje vamos começar o nosso episódio com uma reflexão. E nessa reflexão temos um convidado especial, que é o Igor Novaes. O Igor, ele é formado em técnico, né, do trabalho. Ele também já tem uma pós-graduação em ritmo em voz, né, na Universidade Federal, né, Espírito Santo, né. E ele já tem um convívio, inclusive, né, com esse público da deficiência auditiva. Seja bem-vindo, Igor. Obrigado, bom dia. O tema impressionante. Quando eu vi, falei, vamos lá. Obrigada por aceitar o nosso convite. Então, a reflexão hoje é bem direta. Você, imagine só, você já tentou participar de uma conversa e simplesmente não conseguiu entender o que estava sendo dito? Agora, imagine viver assim todos os dias. Será que isso é apenas uma limitação física ou uma exclusão social? E mais, ser surdo garante benefício do INSS? Por que tantas pessoas assim, com deficiência, têm seus direitos negados? Basta só ter a deficiência? Porque se for assim, deveria ter concessão. Mas nós vemos o contrário, não é mesmo? Então, a resposta não está apenas na lei. Esta está na forma, a lei não vem sendo aplicada. Então, vamos bater um papo sobre esse assunto, sobre exclusão social, né? Está começando agora o nosso Café Previdenciário, INSS sob análise. Hoje nós vamos tratar de um assunto técnico, atual e profundamente humano, tá? Vamos usar aqui a humanidade e tentar se colocar no lugar desse público. Deficiência auditiva no INSS é um erro de análise apenas como incapacidade para o trabalho ou também trata-se de barreiras sociais? Então, vamos trazer aqui
a realidade para o centro da nossa conversa. Vejam só, eu pesquisei na internet como que trata-se esse público nessa esfera previdenciária. Hoje no Brasil, mais de 2,3 milhões de pessoas possuem deficiência auditiva e mais de 14 milhões vivem com algum tipo de deficiência. Agora, observe esse dado. O benefício de prestação continuada, como conhecido LOAS, né, atende cerca de 6,5 milhões de pessoas, sendo mais de 3,7 milhões de pessoas com deficiência. Notem só quantas pessoas, né, que têm essa deficiência auditiva. Mas aqui está o ponto crítico. Apenas, chuta aí, quantos por cento? Vamos lá. Apenas 40% a 55%, né? 40% a 55% dos pedidos são concedidos. Veja, várias pessoas, né? Aqui temos 14 milhões que vivem com uma deficiência, no caso auditiva, e apenas 40% têm os benefícios concedidos. Nossa, que situação, não é mesmo? E isso nos leva a uma reflexão importante, caros ouvintes. O problema não está apenas na ausência de direito, está na dificuldade de comprovar esse direito. Mas vejamos, por que isso acontece, né? Porque o sistema do INSS, o sistema analisa a deficiência com um olhar limitado, apenas focado na doença. Porque, como vimos nos programas anteriores, nos outros episódios, o INSS, ele apenas se concentra na incapacidade laborativa. Ele, na verdade, fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta: o segurado, aquela doença, te incapacita para trabalhar? Depende de uma ou duas ou três doenças que sejam. Mas te incapacita? Sim, então, normalmente, há a concessão do benefício. Mas, nesse caso aqui, né, ele está focado apenas na doença, né? Mas acaba ignorando a realidade social do deficiente. E nesse caso do deficiente auditivo, né? Como que fica essa situação? Porque não é apenas uma doença, né? Existem outras questões que vamos abordar aqui e demonstrar para vocês que não é apenas a questão do diagnóstico de uma deficiência auditiva. Vamos entrar aqui para vocês entenderem melhor, vamos entrar aqui no nosso quadro, tá? Raio-X previdenciário. Como todo episódio, toda semana, nós temos o nosso quadro. Vamos entrar no primeiro quadro, que é Raio-X Previdenciário. Agora, nós vamos entrar numa parte técnica, tá? Eu vou falar a fundamentação legal, e se baseia-se toda a nossa argumentação aqui no programa. Temos a Constituição Federal, tá? Que garante a proteção à pessoa com deficiência. Temos a Lei 8.742, de 93, que é a lei, né, o LOAS, que regulamenta o benefício assistencial. Mas o grande marco aqui foi a Lei 13.146 de 2015, que mudou completamente o conceito de deficiência. Você sabe me definir qual é o conceito de deficiência? Raciocine comigo. Você consegue definir? Vamos raciocinar juntos. Hoje, a deficiência é impedimento de longo prazo associado a barreiras que impedem a participação social. Então, isso é um chamado de modelo biopsicossocial. Então, temos uma atualidade aí, uma atualização. Existe um modelo biopsicossocial que é exatamente essa questão da barreira que impede a participação social. E aqui está um ponto extremamente importante. Por quê? Porque no INSS, essa avaliação deveria ser considerada, né, com a avaliação médica e a avaliação social. No entanto, na prática, vamos ser sinceros, é isso que acontece? Ah, não. Não é simplesmente essa avaliação médica e avaliação social. Muitas vezes, o perito no INSS apenas avalia, né, a avaliação médica. Muitas vezes nem olha na cara do segurado, mas enfim. A questão é a avaliação médica, ele não avalia a questão social. Então, na prática, isso nem sempre acontece. Então, o que nós temos diante, né, desse cenário? Muitas vezes, o laudo é superficial, né, não analisa o ambiente da pessoa, não considera as barreiras reais daquela pessoa, né? E isso vem acontecendo muito, porque a pessoa ela tem um impedimento que não é considerado. Ela tem um impedimento que não é considerado pelo INSS. E aí acaba sendo tudo de forma superficial. Então, o sistema ainda avalia corpos, mas deveria avaliar
vidas. Agora, vamos trazer aqui a questão de benefícios. Alguns benefícios dos deficientes auditivos, tá? Eu vou citar alguns benefícios e alguns erros, algumas falhas do INSS ao analisar e conceder esses benefícios para esse público, tá? Nós vamos ver aqui que existe muito erro, e o mais comum é a questão de achar que a deficiência significa incapacidade para o trabalho. Como eu disse aqui inicialmente, né? O INSS foca apenas na incapacidade laborativa. Ah, aquela doença te incapacita para trabalhar? Ok, então, se comprovado, a probabilidade de termos a concessão. Mas, como eu disse, eles não avaliam outras questões, né? Inclusive na avaliação social. Vou esclarecer melhor. Por exemplo, o BPC-LOAS, né? O BPC-LOAS, que é um benefício assistencial do INSS, ela não exige a incapacidade. Então, ela só exige, na verdade, a deficiência, mais algumas barreiras sociais, mais a baixa renda. Inclusive, a baixa renda e a questão da deficiência, qualquer uma que seja, auditiva, visual, intelectual, enfim, qualquer uma que seja, trata-se dos requisitos para o BPC-LOAS, tá? No caso aqui, o BPC não exige que a pessoa não trabalhe. Ela pode trabalhar, mas exige que ela não consiga viver em igualdade. Por exemplo, ela pode conseguir trabalhar, mas a renda dela não pode ser superior a 1/4 per capita, né? Que é 1/4 pela renda de cada cabeça da família, cada membro da família. Outro benefício aqui que é possível a concessão dos deficientes auditivos é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa aposentadoria da pessoa com deficiência está prevista na lei, né? A Lei Complementar 142/2013, tá? Então, nesse caso, ela reduz o tempo de contribuição e ela não exige a incapacidade. Então, assim, caso você que esteja aqui nos vendo e nos ouvindo, né, os deficientes, esse público esteja na legenda, né, nos vendo e lendo, né? Inclusive, o nosso convidado teve a sensibilidade de antes, né, fazer um vídeo, né, em língua de sinais para esse público, né? Ele postou nas redes sociais. Essa sensibilidade, eu quero te parabenizar por isso. Obrigado. Né? Acredito que todos nós, né, não só profissionais, mas todo ser humano, na verdade, não só em questão da deficiência auditiva, mas qualquer outra deficiência que seja. Eu acho que a gente precisa dessa humanidade, essa empatia, né? A gente precisa dessa sensibilidade. Né? Então, no caso aqui, essa aposentadoria da pessoa com deficiência, ela tem outros requisitos que devem ser preenchidos, tem toda uma análise. Então, caso você tenha algum interesse, você pode acompanhar até o final, né, para você entender melhor como que funciona. E ela, na verdade, é pouco utilizada, mas ela é extremamente importante. Muitas pessoas conseguem se aposentar por ter essa deficiência auditiva e nós não sabem, né? E acaba se aposentando pelos requisitos de uma aposentadoria comum, né? Mas, enfim, tem a aposentadoria por incapacidade, tá? Que aí, no caso, exige a incapacidade total, tá? Mas ela não é a regra para a deficiência auditiva. Por quê? O sistema pergunta assim: você consegue trabalhar? Quando, na verdade, o INSS deveria perguntar: você consegue participar da sociedade? Eu tenho alguns casos sobre esse tema, né? Eu tenho alguns clientes, inclusive, que eles têm essa deficiência auditiva, e é uma briga judicial ainda. Porque eles não conseguem entender essa exclusão, essa barreira que existe, né? Uma delas, né, uma dessas pessoas que eu acompanho o processo, elas trabalham, né? Só que, assim, porque, assim, tem uma certa dificuldade, né? A intrusão social, as pessoas não entendem, um pouco difícil entender como que é. É uma situação assim, você está no meio de pessoas, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que elas estão falando, o que elas estão fazendo. É um mundo paralelo, né? E aí tem essa dificuldade que não é compreendida pelas pessoas no geral, infelizmente, né? Então, há uma briga com o INSS, porque o INSS foca nessa questão. Você consegue trabalhar? Mas o INSS não foca na questão de você consegue participar da sociedade, né? Agora, imagine uma pessoa, vamos aqui, eu vou demonstrar isso para vocês, tá? Para vocês entenderem do que eu estou falando. Se coloque nesse devido lugar aqui, dessa demonstração.
Imagine uma pessoa com surdez bilateral profunda. Ela não consegue se comunicar oralmente. Então, ela depende de leitura labial e não tem acesso a intérprete. Então, essa pessoa vai ao INSS. Então, vamos lá. Conseguiu imaginar? A pessoa com surdez bilateral profunda, não tem intérprete, né? Ela depende de uma leitura labial, né? Ela não consegue se comunicar oralmente. Ela vai no INSS. Agora me digam, ela consegue se expressar? Aquele perito lá, aquela pessoa, consegue entender o que ela está falando? Se não tem um intérprete? Ela consegue entender o procedimento? Ou melhor, o perito vai entender o que ela quer transmitir? Como que ela vai demonstrar os sintomas, o início da incapacidade? Como que ela vai demonstrar o que ela está sentindo? Como que foi ao longo do acompanhamento médico, numa perícia médica que seja, mas como que ela vai demonstrar isso para o perito? Então, muitas vezes, essa pessoa não consegue fazer tal demonstração, não consegue interpretar e entender esse procedimento. E aí, vamos ver o que acontece diante dessa situação, dessa demonstração que eu disse aqui. O benefício é negado. Então, assim, muitas vezes é negado não porque a pessoa não tem a deficiência, não tem a incapacidade, mas é negado porque houve uma falha de comunicação do perito com o segurado com a deficiência. Imagine, caros ouvintes, aqueles que estão assistindo aqui pelo YouTube, né? Rádio Cidade das Rosas. Que situação, não é mesmo? Que situação. Então, o que acontece? Aqui acontece algo, uma coisa que é de um olhar tem que ser sensível. Por quê? Porque o sistema conclui, não há incapacidade total. Mas no caso, o INSS ignora um ponto essencial. Essa pessoa está em condição de igualdade na sociedade? Não. A resposta é não. Diante dessa ilustração que eu fiz, não, ela não está. Diante de uma demonstração aqui, na condição de igualdade. Tá? Então, um indeferimento nesses casos não é suficiente, não é ausência de direito, é falha na análise. Tá? Então, aqui, nesse caso prático que eu demonstrei, esse deficiente auditivo, né, na ilustração que eu fiz, teve dificuldade de comunicação no INSS, ausência de intérprete, dificuldade em consultas médicas, exclusão no mercado de trabalho, isolamento social e dependência de terceiros. Talvez, se ele tivesse dependendo de uma outra pessoa para acompanhá-lo, uma pessoa que consegue, né, enfim, que não tem essa deficiência, né, ela consegue transmitir ali o que esse deficiente quer dizer, interpretar, né, para o perito. Mas ela depende de terceiros. Né? Isso já não demonstra em si uma incapacidade? Uma incapacidade social, inclusive? Né? Agora pense, isso é apenas uma limitação auditiva? Ou é uma exclusão social estrutural? Então, a limitação não está apenas na audição. No caso, a limitação ela está no mundo em que não se adapta. Tá? Agora vamos sair aqui da teoria. Bom, eu já fiz uma introdução, já trouxe a parte sentimental da coisa, emocional, porque é importante a gente demonstrar, a gente tem que não só usar razoabilidade, né? A gente tem que mostrar como que de fato se imaginar, estar no lugar daquela pessoa. Então, vamos sair da parte teórica e vamos entrar na realidade. Vamos entrar na prática. Tem aqui o convidado especial, o Igor Novaes. Ele é formado em técnico, né, em segurança do trabalho, intérprete de Libras, letras e Libras. Ele é pós-graduado em ritmo e voz pela Universidade Federal do Espírito Santo. Obrigado, Igor, por ter aceitado nosso convite. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, eu. Igor, então vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas. Claro. O espaço é seu, tá? Você fica à Obrigado. Vontade, você pode falar o que você quiser, se manifestar, dar o seu parecer técnico. Você que convive, né, nesse meio diariamente, inclusive, né? Sim. Então, você melhor do que ninguém pode nos dizer como que é a realidade. Porque eu aqui tentei demonstrar como que é, tentei me colocar no lugar. Eu trouxe a demonstração. Mas, assim, de fato, eu não sei o que é, né, estar nessa situação, né? E você, como convive com isso, você pode trazer para nós aqui no programa como que é a expectativa de vida deles,
tá? A primeira pergunta que eu queria fazer, para entender melhor esse assunto, a pessoa surda, ela consegue se comunicar de forma efetiva no INSS? Ah, que legal a pergunta. Antes de responder, eu só vou me apresentar aqui em língua de sinais, então prazer em estar aqui nessa live com todos vocês. Para a comunidade surda que pode estar vendo agora com a legenda ou que vai assistir depois esse vídeo, vou dar aqui umas dicas para a gente tentar colocar uma tradução. O meu sinal identificador é este aqui, tá bom? Então é um prazer aqui conversar com todos. E aí, voltando, né, agora. Na prática, a resposta é simples. Não consegue. E aí a gente fala que não conseguem porque a comunicação ela é muito precária, né? É que, como você já trouxe, a gente tem leis que respaldam, né? Mesmo nós não sendo da área do direito, os intérpretes, eles acabam conhecendo as leis para defender essa comunidade. Por mais que seja uma comunidade muito forte, eles se autodefendem, mas são direitos que a gente luta por eles e com eles, na verdade, ou devemos fazer, né? Mas na prática eles não conseguem, porque a comunidade é precária, o servidor ele não tem autonomia de comunicação com essa pessoa surda, ele não consegue conversar com ela. Então, ou essa pessoa precisa levar algum ouvinte para auxiliá-la, e aí a gente entra em outra barreira. Ouvintes familiares, às vezes, não têm também a fluência da comunicação, eles trabalham com sinais caseiros, será que eles vão conseguir trazer certa autonomia na fala com esse servidor, ou o servidor tenta usar o português. Aí é o servidor tentando usar um português por surdo que não tem uma oralização completa no idioma do português, não consegue entender, ou usa o termo não é legal, mas usa as mímicas, né? Ou mostra um papel. E aí essa comunicação, o sinal de comunicação é esse, para ter essa liberdade de ir e vir, mas pro surdo, né, no INSS não acontece isso, ela trava, né? Então não é prático, não acontece. Interessante. E quando ela chega sozinha para o atendimento ali, o que acontece? Então, a lei, como que é a lei hoje, né? A lei, ela regulamenta que o surdo ele tem o direito de ter um intérprete, né? Isso é claro para quem tem ouvindo a gente, essa é uma lei. Aí, o que o INSS fala na sua portaria? Que ele pode ter o atendimento virtual, né? Agendado, então é agendado. Então, primeiro precisa ser identificada essa deficiência para ter um agendamento, para se ter um intérprete online para esse surdo. Hoje, unidades que tem, pelo que eu sei, pelo que a gente pesquisa, são 3 ou 4 unidades que possam ser que tenham intérpretes fixos. Então, quando o surdo chega sozinho, ele já cria uma barreira, ele não vai ter um contato, ele não vai ter com quem ele conversar. E aí, um caso que aconteceu que eu achei de extremo absurdo recentemente, uma amiga surda precisou ir ao INSS para primeiro contato, para buscar informação. Tem internet, ela pode, mas ela queria ir lá, e é um direito dela, pode ir no ambiente físico. E não tinha quem explicar. Então entregaram o papel, que seria do requerimento, dos documentos, mas foi entregue só o papel. Mas eu perguntei se esse surdo tem leitura, eu perguntei se ele entende português, houve uma comunicação clara? Não houve. Então entregou um papel, o surdo saiu, tá, eu tenho que fazer o quê com isso aqui? Eles tiram a foto e perguntam pra gente. Então é humilhação, é como se fosse... Ele vai lá para sair mais perdido do que ele entrou. Então é mais ou menos isso que sempre acontece. Então, pelo que você está falando, na verdade, a gente pode notar que não existe um preparo dos servidores. Mas assim, na sua observância, existe esse preparo? O que eles deveriam fazer para ter esse atendimento? Porque a ausência de intérprete ainda é comum, né? A ausência deles. A ausência é comum, né? Nas perícias técnicas, como eu falei, tem os agendamentos, então muitas... ocorrem de forma online para que então se exista o intérprete, né? Mas a gente está falando então de uma perícia que tem em um canal um médico, em outro canal um intérprete e em outro canal surdo. Por mais que seja ainda um meio de existir uma comunicação, é um meio totalmente distinto, né? As pessoas não estão no mesmo ambiente, já é difícil a comunicação. Então, raramente esse servidor é preparado. A lei exige a capacitação. Houve-se, né, muitas capacitações, assim, do básico da língua de sinais, né? Para que se tenha uma conversa inicial. Alguns servidores, eles têm essa capacidade. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é, será que eu dar oi, bom dia, cria relação de comunicação com essa pessoa? É igual eu passo na rua, dou oi, bom dia pra todo mundo, mas eu não queria uma intimidade, uma relação com aquela pessoa. A mesma coisa numa perícia, as perguntas precisam ser muito mais profundas do que uma saudação inicial. Então, se existe ali, o servidor até sabe, mas será que ele entende a diferença de um surdo que lê e de um surdo que não lê? Será que serve eu pegar o meu celular e digitar? Né? Então, hoje, raramente existe. Alguns sabem o básico, né?
mas com certa fluência não se tem muito, não. Infelizmente, né? É. Então, na prática, a gente vê que o acesso ao direito já começa ali, limitado. Logo no bom dia, toma um papel. Né? Exatamente. Então, na prática, o acesso do direito já começa limitado. Antes mesmo da análise do benefício, né? A outra pergunta que eu queria fazer para você, Igor, é quais são as principais dificuldades, né, que uma pessoa surda enfrenta no dia a dia? Você convivendo com essas pessoas, esse público. Então, é muito triste, né, sobre a dificuldade do dia a dia. E aí a gente fala de um todo, né? Você trouxe exemplos de empresas, né? Por exemplo, no INSS, o surdo precisa se garantir do seu próprio direito de ter uma tradução. Aí uma história recente também, até comentei com você antes, né? 2 semanas atrás, uma surda entrou em contato que ela ia fazer uma perícia no INSS aqui da cidade. E ela estava pedindo meus trabalhos como intérprete. E aí ela fez esse processo porque ela sabia que na unidade ela não teria. E a perícia dela foi marcada de forma presencial, não era um agendamento online. Ela precisava estar presente na perícia, com assistente social, com médico, então presencial. Só que mesmo assim, ainda existe o medo da negação desse direito. E aí tem, né, o documento que o surdo tem que dizer que ele permite que uma terceira pessoa saiba dos seus assuntos pessoais. E mesmo assim, tem peritos que não querem deixar. Isso a gente está falando de uma questão INSS. Na questão do dia a dia, né? A gente também foi fazer um trabalho numa empresa, pontuais, de treinamentos de integração, treinamentos de inserção no trabalho. E eu perguntei, falei, vocês têm intérpretes aqui durante os outros dias? Porque eu estava ali em um dia específico. A surdo falou, não tem. Eu falei, tá, mas e o DDS, né? Que é aquele diálogo de segurança. Como que você sabe? Porque você trabalha na logística, você trabalha no ambiente que são passadas dicas de segurança todos os dias. Ele, às vezes eu entendo, às vezes a empresa usa um aplicativo, às vezes digita. Então tinha coisa que ele entendia, tinha coisa que ele não entendia. Hoje o surdo não consegue ir ao médico sozinho, né? E eu usar casos reais, né? Também fui na UPA recentemente por umas questões de dores no ombro, intérprete com dor no ombro, é o que mais a gente vai ter. E aí a médica perguntou, né? Eu falei assim, eu trabalho sou intérprete de Libras. Ela, ai, que bom, a gente precisava aprender, que aqui ninguém sabe. A gente tá falando de um órgão público que faz atendimento para todas as pessoas, sem diferença de classe ou social ou de deficiência. E a gente tem uma pessoa que precisa atender a todo esse público dizendo, nós não sabemos. E tudo bem, eu não estou dizendo que todo mundo, por mais que eu quisesse que todo mundo soubesse Libras, não estou dizendo que tem que saber. Mas então esse órgão precisa ter alguém que seja capacitado para atendimento. Exatamente. Ou para a tradução desse atendimento. Se eu não tenho um médico que seja capacitado, se eu não tenho um bancário capacitado, se eu não tenho um gestor de empresa capacitado, eu tenho o intérprete. Porque senão o surdo, a maior dificuldade dele do dia a dia vai ser informação. Ele não vai ser informado, ele não vai ser comunicado. E aí tem o saciamento de direitos. Porque se eu não sei, eu não corro atrás. É mais ou menos isso. Então, na sua opinião, essas dificuldades são percebidas por quem não convive com essa realidade? Eu acredito que não. Assim, querendo ou não, as pessoas quando encontram o surdo, aí percebem, aí sim, aí sentem, né? Mas por que eu acredito que não? Uma pessoa, um cadeirante, uma pessoa com uma deficiência de locomoção, é visível para nós a barreira de incapacidade, né? Se eu tô numa rua que a calçada é estreita, que existe buraco, eu entendo, né, essa dificuldade dessa pessoa porque existe uma dificuldade de locomoção visível. E aí quando eu falo da pessoa surda, num grupo de pessoas, se eu olho num farol 10 pessoas, eu não tenho como dizer quem é surdo e quem não é. Então é uma barreira invisível, né? Não existe, não se vê isso. Até ter o contato, até o surdo chegar na loja para comprar uma roupa, até o surdo chegar no banco, até ele procurar um emprego. Aí se percebe, opa, a gente não tem como falar com essa pessoa, a gente não consegue. E aí a gente entra na barreira da comunicação linguística, que só é visível quando as pessoas se encontram dentro dela. Do contrário... Aí tentam fazer mímica, tentam entender, tentam escrever, tentam... Hoje tem alguns aplicativos que podem, né, fazer os movimentos, só que só foi percebido ali, então não traz clareza. Exatamente, né? Então a sociedade, de forma geral, ela está preparada, então, para incluir a pessoa com deficiência auditiva? Ah, não. Hoje, bem claro, né? A gente trabalha a integração, né? Hoje, na verdade, quando a gente fala da lei da inclusão que você citou, e é uma lei
magnífica. Quando hoje eu estudei letras libras, fiz uma pós em ritmo e voz, que é para fazer voz do surdo, a gente se baseia, né, estuda um pouco da lei para situar até onde a gente está entrando, né, como profissional. A lei é clara. A gente precisa incluir. E incluir não é, eu tenho um grupo de pessoas com deficiência, seja esta qual for, dentro da minha empresa. Não, esse grupo precisa estar misturado com todos os outros grupos. Isso é inclusão. E aí, hoje não se tem essa preparação, não se está preparado. E aí, quando eu falo preparado, vou até citar o nome da empresa, que da outra eu não citei, porque o exemplo era ruim, né? Mas do exemplo bom a gente cita. Eu fui fazer um trabalho de tradução na Totivis, que é uma empresa incrível e que tinha surdos no seu quadro tem surdos no seu quadro de colaboradores. Mas os surdos, eles não estão lá apenas em cargos para cumprir cotas. Eles tinham cargos de gerência, eles tinham cargos importantes, eles tinham voz dentro daquele grupo. E aí a reunião foi preparada já pensando nesse grupo. Então o intérprete estava lá desde o início, o local já estava reservado. Humanizado, né? Humanizado. O intérprete ia junto com o surdo em cada grupo, o surdo tinha sua vez de apresentação, seu momento de fala, a sua escuta, então as pessoas prestavam atenção no que falavam. A empresa fez um curso de capacitação para os seus colaboradores. Obviamente que não era uma comunicação fluida, mas eles tinham uma boa comunicação com esse grupo de pessoas surdas. Então, por vezes, na conversa deles na mesa, a gente não precisava traduzir, porque eles estavam conseguindo. Nos termos técnicos, a gente fazia a tradução. Então, ali a gente ouve a inclusão. Mas esse é um caso. Para a pessoa surda, isso precisa acontecer sempre. Inclusão é ele não ter a barreira da comunicação. É ele chegar em qualquer lugar e ele conseguir falar. Essa aí é uma exceção, né? Essa é uma exceção. Mas você percebe situações de isolamento social na sociedade, no geral? Sim, é perceptível isso. E aí a gente pode conversar sobre como o surdo... E esse isolamento começa num local muito ruim, que é dentro da sua própria casa. Porque, por vezes, os familiares buscam fazer sinais caseiros, né? De comunicação com esse surdo. Buscam meios de comunicação alternativos, buscam a oralização desse surdo, o que não é um problema. Podem, com trabalhos incríveis de fonoaudiólogos, não é um problema, mas restringem ele a acreditar que ele precisa aprender outro meio de comunicação. E ele pode ser um surdo sinalizante. Então, esse isolamento já começa dentro de casa, quando num churrasco em família, tá todo mundo rindo de algo e ele não sabe o que está acontecendo. Entende, né? E aí depois vem se prolongando para outras coisas. Por quê? Aí a gente vai além do intérprete, né? Além do nosso papel enquanto pessoa. Porque eu tenho um surdo dentro da sala de aula. Tudo bem. Eu tenho um intérprete, um profissional de apoio para esse surdo dentro da sala de aula. Mas eu tenho a inclusão desse surdo com as crianças que estão no entorno dele, né, para que entendam que ele tem uma deficiência, mas que elas podem se comunicar com ele, que podem envolver ele em brincadeiras. Mas desde cedo, né? Desde cedo. E aí, depois do ensino médio, né? A gente hoje tem jovens maravilhosos, essa sociedade está tentando melhorar isso, então eles trabalham, né? Os pais já falam sobre inclusão. Mas aí esse isolamento vem acontecendo, e nas empresas também, né? Tipo, tem os grupos de surdo, eles conversam entre si, mas e os demais colaboradores? Eles conversam com esse grupo, eles se esforçam em se comunicar com esse grupo, sabem quem são. Então o isolamento vem da família e vai passando por todos os setores da vida dessa pessoa até ele se encontrar dentro da comunidade surda, com apoio daqueles que entendem, mas na prática, no dia a dia, o isolamento é muito real. Então a gente pode concluir que a limitação não está apenas na audição, né? Sim. Isso é na falta de adaptação do ambiente. Exatamente. Né? Como nesse caso você citou a exceção, né? O que deveria não ser a exceção. Né? Devia ser a regra. A outra pergunta que eu queria fazer para você, Igor, você já acompanhou pessoas surdas em processo no INSS? Embora você já disse aqui no início, né, que já fiz alguns serviços, mas elas conseguem entender o que está acontecendo durante o atendimento ou perícia, isso na prática? Sem o intérprete, não. É como se fosse parcial ou nulo esse atendimento. Porque a gente está falando, a gente tem os tipos de surdez que foi apresentado, né? Então a gente também tem os tipos de comunicação da pessoa surda. A gente tem surdos que são oralizados ou que têm leituras labiais, que às vezes são até falantes, né, com processo com fonoaudiólogos, ou que perderam a audição depois de algum tempo, que tem uma boa leitura do português. Temos surdos só sinalizantes, tem surdos não sinalizantes. Então, o intérprete está ali para fazer a leitura disso. Ele não está apenas para fazer a tradução.
ele tem que entender também como ele se comunica com o surdo. Só que nós temos a preparação para isso. Então, quando eu tenho uma perícia técnica em que não se tem um intérprete, ele não vai entender com clareza. Como de novo, né? Esse sinal vai travar. Então, eles podem concordar com a cabeça por educação, podem sorrir, podem pegar o documento, falar que entenderam, mas com que clareza, né? Então precisa do intérprete, senão o entendimento vai ser parcial, vai ser nulo. E por vezes eles não sabem nem por que o benefício deles foi cortado, por que eles não têm. É um surdo que eu conheço, que está do meu convívio semanalmente, teve o BPC cortado recente, tem menos de um mês. A mãe é ouvinte, né? Então tenta ir atrás, tenta ir lá fazer o papel de tradutora dessa comunicação, mas também não é fluente na língua de sinais, então ela entende, só que não passa com clareza para ele. E aí eu perguntei para ele, né, se eu converso com a mãe, ela me explica, ela sabe tudo por que foi cortado, mas eu perguntei para ele, por que cortaram o seu BPC, por quê? Ele, não sei, minha mãe sabe. Então assim, ele é a pessoa do direito, ele é a pessoa que precisa entender o que aconteceu com a vida dele. E ele não sabe? Tudo bem que tem alguém que sabe, ele tá sendo ajudado, mas a questão é ele, né? Eu quero saber o que acontece comigo, né? Quando eu vou no médico, eu quero saber por que eu tô lá. O médico fala pra mim. Então imagine você... administrar sua própria vida, né? Imagine você não saber. É muito ruim. Então, diante disso, a gente pode concluir, né, que existe ali uma situação de que a pessoa houve a falta de comunicação e a pessoa pode perder seus direitos. Pode. E é em todo direito que envolve a pessoa surda. Um outro muito simples, por exemplo, o cartão beneficiário do ônibus, né? Que é um direito que eles têm da gratuidade desse... Muitos têm o corte disso por não saberem questões básicas do... Eu tenho que ter um laudo apenas do SUS ou eu posso ter um laudo de uma empresa, de uma clínica particular ou privada? Eu preciso combinar para ir onde? Eu preciso fazer o quê? Isso também com LOAS, também com BPC. As pessoas, eles não entendem, às vezes, a exigência contratual, prazos. É difícil até para mim, por exemplo, eu não sou advogado, né? Se eu preciso de correr atrás de algo, a gente precisa de suporte. Por mais que para mim seja muito mais fácil, porque a gente consegue conversar aqui, né? Mas eu não sei dos prazos todos legais. Isso, para mim, uma pessoa sem nenhuma barreira de comunicação. Então, imagine... uma pessoa surda. Então, assim, existe a perda de direitos por causa dessa falta de comunicação, por vezes por não entender ou por não saber se isso existe em empresas, né? Eu já peguei gente falando assim, não tinha entendido que o horário da entrevista era agora. Imagine, então, no INSS. Eles não... Tem que ser claro, né? Tem que ser do jeito que eles entendem. E só vai saber se tiver um intérprete para atendê-los. Verdade. Na verdade, a humanidade, ela está despreparada para isso. Sim. Você falou dos órgãos públicos, né, que você falou no médico e tudo mais. Um ente público já está despreparado, que deveria estar preparado. Né? Agora imagine sem ser esse ente público, né? No dia a dia ali. Qualquer pessoa você encontra na esquina ali, né? Então é difícil. É difícil mesmo. Então, não é que a pessoa não tenha o direito, né? Como você demonstrou aqui muito bem, esclareceu direito isso, sobre essa questão. Não é que a pessoa não tenha o direito, ela não consegue demonstrar esse direito, né? E às vezes não é nem culpa da pessoa em si, é culpa da própria sociedade, que não tenta ter a inclusão, né? É difícil. É muito difícil. A outra pergunta que eu queria fazer é assim, na sua opinião, né? Na sua visão, a perícia, ela consegue captar a realidade da pessoa surda? Ou seja, o perito consegue avaliar realmente um impacto social ou ela fica apenas restrito a um aspecto clínico? Dificilmente a questão social. Por mais que na questão da pessoa com deficiência, a gente tem, né, ou deveríamos ter a avaliação social, como você bem trouxe no início da sua fala. E aí a gente sabe disso. Mas a perícia é muito concentrada no ouvido, né? No laudo audiométrico, né? No decibéis. E ignora onde esse surdo vive, a cidade, se tem acessibilidade ou não, se ele foi excluído da escola, se ele tem ou não uma boa qualificação. Hoje a gente tem algumas escolas bilíngues, né? Escolas públicas ou particulares que são muito boas, mas não são todos os surdos que conseguem vagas nessas escolas ou estudar nelas. Então, o que a perícia ela consegue captar? A realidade da doença. Eu acho que isso não sei tudo, mas pelo que pouco que eu vejo, parece que é de modo geral, né? A realidade da doença. Isso a perícia consegue entender, porque existe um laudo. Existe um documento que fala
o que tem ali. Mas é incapacitante a ponto dele poder trabalhar? Qual tipo de trabalho esse surdo vai conseguir realizar? Porque será que ele vai conseguir estar num chão de fábrica com certa segurança? Ele vai conseguir só trabalhar em mercado? Será que... Então, a gente tem a capacidade, a perícia vê a doença. Modo social, o que esse surdo teve, o impacto social da vida dele, qual tipo de suporte na infância, porque tem toda uma história, uma trajetória. Isso raramente é visto, ou quando se vê, raramente é colocado em ação. Até pode ter a entrevista com a assistente social, mas será que é levado em consideração? Aí entra noutra questão. Verdade. E no seu ponto de vista, então, a comunicação durante a perícia não é adequada? Ou é adequada? E no caso, a pessoa surda consegue se expressar corretamente nesse momento? Eu sei que você está frisando muito sobre essa questão, mas eu quero muito que quem está nos assistindo ou quem está nos ouvindo entenda e se coloque no lugar. Por isso que eu estou repetindo nessa questão, para deixar bem claro para você, né, esclarecer como que é na prática. Não só na teoria, mas como que é no dia a dia, né? Então, no seu ponto de vista, essa comunicação durante a perícia é adequada? A pessoa surda, ela consegue se expressar corretamente nesse momento? Não. Essa é a resposta que a gente pode dar de forma muito, muito explícita que não. O perito hoje, ele não é treinado em língua de sinais. E quando a gente fala em treinado, não é saber o básico. Se eu quero que o atendimento parta de forma humanizada por meio do perito, ele precisa ser fluente. Não é possível. Entendo que isso não é possível. A gente tem inúmeros peritos em questão Brasil. Então, eu tenho que ter um trabalho de tradução efetivo. Porque se já temos longas filas de perícia de modo geral, imagine quando eu preciso de um agendamento online para que esses surdos tenham um intérprete, para que ele consiga conversar. E aí, se não consegue, se não tem acesso à internet, se tem problema e esse atendimento for baseado na mímica, né, no que não se deve nem ser falado, é um exame incompleto, é perigoso para o segurado, é perigoso para essa pessoa surda ela ter o seu direito a ser perdido porque ele não teve comunicação. Então, hoje não existe. O surdo precisa se valer do seu direito de sempre levar alguém, e é quase o que todos eles fazem, de levar alguém junto, de estar acompanhado, né? Para que não se tenha essa perda de direitos. Então, eles sempre recorrem a ter outra pessoa. E será que eles conseguem se expressar corretamente, né? Que foi outra pergunta. Se é Libras, dificilmente eles conseguem se expressar, seria de forma limitada. Por mais que eu já falei mais de uma vez que hoje a gente tem surdos com vários tipos de comunicação, a língua brasileira de sinais ainda é o que rege essa comunicação. É o que a gente entende que possa atendê-lo, né? A partir dali o intérprete vai saber como lidar com aquela pessoa surda no seu meio de comunicação, mas a língua de sinais é o que rege. Sem essa, vai ser limitado. É como se eu pedisse para nós que somos ouvintes, pedisse para nós explicar uma dor. Eu, por exemplo, estou tentando aprender inglês, mas se eu vou para os Estados Unidos amanhã, eu não sei explicar minha dor em inglês. Então, é como se eu chegasse lá e tentasse falar para o médico o que eu estou sentindo sem saber. Eu não sei falar inglês. Ele não vai te entender. Ele não vai me entender. Eu posso recorrer a Google Tradutor, eu posso recorrer a apps, mas posso ter uma tradução errada. Esses dias eu tentei conversar com um haitiano recentemente na rua e a tradução saiu errada. São confiáveis até que ponto? Então, se eu não sei o idioma, eu posso me colocar em risco. Então, o surdo está se colocando em risco sempre quando ele não tem essa tradução correta, quando ele não tem essa comunicação correta. Entendi. É perfeito essa colocação. Então, a gente pode afirmar, né, que a deficiência hoje não é apenas médica. A gente pode afirmar que ela é uma deficiência social, na verdade, né? E diante do seu convívio com esse público, ao observar, a pessoa surda consegue resolver tudo sozinha no dia a dia, sem ajuda de terceiros? Você mencionou, né, desse rapaz que tem ajuda da mãe, o que acontece muitas vezes, né? Sim. Mas uma pessoa sozinha, não tem ajuda de ninguém, ela sozinha administrando. Você acha que, você observa que ela consegue resolver tudo? Muitos tentam. Hoje a gente tem, até nas redes sociais, depois eu vou passar alguns ainda aqui hoje, surdos muito influentes, que se colocam à frente, que quebram barreiras. Então muitos tentam de forma sozinha lidar com isso. O problema é que o sistema impõe para eles formas de sempre precisar de alguém. Então, por mais que eles tentem e lidam muito bem com várias coisas, hoje muitas coisas têm um atendimento online em Libras, ainda outros não têm.
né? E principalmente na questão pública, infelizmente, onde a gente deveria ter mais apoio. Então, por mais que muitos tentam, 100% sozinho, ainda muito difícil. A gente tem surdos que são mais oralizados, que têm uma postura hoje muito mais influente perante a sociedade, então eles conseguem muitas coisas, mas 100% sozinho é bem difícil. Tá, mas aí no caso, em quais situações que você observa que eles dependem de terceiros? Além dessa questão, né, de tentar se comunicar. Hoje, básico, saúde é um dos principais. Saúde, eles precisam de terceiros. Questões de justiça, é nítido também que vai ser confirmado que eles vão precisar de terceiros, porque eles precisam dessa comunicação. Esses órgãos não, os nossos médicos, enfermeiros, as nossas recepções não estão preparados para esse atendimento, então eles vão precisar de terceiros, sejam esses familiares, contratados, né, o que for. Hoje é o básico. E aí a gente tem que diferir um pouco de, por exemplo, mas então eles precisam de intérprete em tudo, realmente. Se eu tenho a língua de sinais como meio de comunicação, eu preciso do intérprete em tudo. Só que se eu já tenho um evento que tem o intérprete, está incluído, ele não precisa de um terceiro. Ele chegou lá, ele tem alguém que o atenda. Quando eu falo que ele precisa de um terceiro, é que ele precisa de alguém que vá com ele, ajudar ele, porque ele sabe que no espaço não vai ter. Então, saúde, questões judiciais, banco, são lugares que não tem, já não vai ter alguém para ajudá-lo. Então ele vai precisar levar um terceiro com ele, é nítido, assim, é 100% de certeza que ele vai precisar de alguém. Uhum. No caso, você mencionou uma situação que você presenciou no serviço, né? Naquela empresa, até mencionou a empresa, que inclusive é uma exceção que a gente viu aqui. Uma exceção, Mas assim, a pessoa com deficiência auditiva, vamos supor que é o primeiro emprego dela, um jovem está indo, né, em busca do seu emprego. Então a deficiência auditiva, ela incapacita, ela dá esse impedimento de ela conseguir o seu primeiro emprego? Dá e não dá, vou explicar por quê. Hoje, quando a gente fala da questão de cotas, por causa de cotas, empregos específicos pode ser possível para pessoa surda. E quando eu digo empregos específicos, eu falo assim, grandes fábricas, empresas de logística, eles vão querer rapidamente. Por quê? Porque, por vezes, dependendo do tamanho da empresa, eles precisam de 60 pessoas com deficiência, né? Para ter aquela numeração de cota. Eu não entendo muito bem, gente. Não vou entrar muito nesse ponto. Mas aí, nessa questão é fácil. Mas aí ele entrou aqui. Subir de cargo já não é possível. Ele vai ficar aqui. Vai limitado, conseguir, né? É limitado. E aí, quando eu falo de outros tipos de emprego, o surdo precisa veementemente, é só você entrar no LinkedIn que você encontra depoimentos incríveis. Ele precisa sempre provar a sua capacidade para que ele tenha empregos que para nós pode ser normal concorrer, para um assistente administrativo, para um assistente de RH, para um gestor. A comunicação impacta nisso, porque fica, será que ele vai ter capacidade de lidar em falar com outros? Mas ele está dizendo que ele tem. Ele está dizendo que ele tem. Por que eu não acredito, né? Eu sei que a comunidade hoje não sabe se comunicar com ele, mas esse surdo está dizendo para a comunidade assim, você pode me contratar que eu consigo. Só que aí não existe essa contratação. Aí o surdo vai para o benefício ou para esse tipo de emprego que eu não estou desmerecendo. Mas eu estou querendo dizer que ele também tem o direito de querer outra coisa. Sim. E às vezes ele não consegue. Então, na verdade, existe uma inclusão real ou apenas uma inclusão formal? Formal. Hoje a inclusão é formal. O surdo ele entra, mas ele não tem um treinamento em Libras, por exemplo. E aí eu falo isso pelas empresas que eu trabalhava, que existia pessoas surdas, mas não se tinha um treinamento específico para essas. Quando eu presenciei em 2024, uma pessoa sendo totalmente barrada de ser contratada apenas por ser surda. Nossa, que horror. Porque não se queriam fazer alteração no seu espaço, ou na formação, ou na forma de treinamento para atender essa pessoa. Então é formal. A gente temos inclusão. Eu volto a dizer, a inclusão da barreira física, por mais que esse grupo de pessoas lutou muito, e muitos locais ainda não são inclusivos, mas é visível, a empresa corre para fazer. A comunicacional, muito difícil. Uhum. Então, quando falamos de trabalho, não estamos apenas falando de capacidade física, né? Mas de oportunidade real. Então, aqui a gente pode concluir que a comunicação é uma barreira dentro do ambiente de trabalho? É uma barreira. É uma barreira muito grande. E aí, de novo, é muito legal trazer exemplos para que fique claro, né, para as pessoas
o impacto na vida do surdo, né? Eu recentemente também fui fazer uma outra tradução, e aí finalizamos a tradução do treinamento de segurança, e o surdo me pediu para eu estar vindo embora, e falou, pode ficar um pouco, que ele queria conversar com o treinador, com o seu e com outra pessoa dentro da empresa. E ele trouxe uma dor que, na hora que ele trouxe a dor, eu falei, caramba, isso é importantíssimo, é uma questão de segurança para ele, de um sinal visual, porque só tinha sinal sonoro. Ele é surdo. Na área de trabalho dele só existia sinal sonoro. Se acontece um acidente, as pessoas vão ouvir, elas vão se retirar, ele fica dependendo que alguém venha, tire ele para ele ir. Eu acho que por questão de humanidade, ninguém largaria ele para trás. Mas a gente tá falando que ele dependeria de alguém para sua vida estar em proteção. E ele foi levar isso pro gestor. E aí o gestor falou, não, tal pessoa já é responsável por chamar os surdos, não sei o quê. Existia então um plano. Só que quanto tempo que ele tava segurando essa indignação para levar pro gestor dele? Aí eu fui para fazer a tradução, aí ele me chamou, não ia traduzir isso, eu fui fazer a tradução. Você pode vir comigo para falar? Eu fui, a gente vai fazer isso porque a gente entende a dor dele. Mas existiu a barreira no trabalho. Ele está incluído de forma formal, mas a comunicação não tem. Ele passou quantos dias pensando nisso, sem ninguém para poder ser voz dele? Inclusive, você faz um serviço voluntário também, né? Faço um serviço voluntário. De Libras. Eu já percebi, né? Em algumas situações, ajudando amigo, ajudando outro. Mas você quer falar um pouco desse serviço voluntário que você faz? Aqui em Cotia, nossa região, Cotia, São Paulo. Cotia, São Paulo, você já trabalha, enfim, já convive com esse meio. Mas, assim, aqui em Cotia, São Paulo, estado de São Paulo, quantas, assim, mais ou menos, surdos dessa deficiência, mais ou menos? A prefeitura de Cotia, ela tem um número que considera todas as surdez, né? Fala que tem, na questão, cerca de 6.000, 7.000 pessoas que eles têm ciência. No trabalho voluntário que eu faço, a gente também não tem a ciência de todo esse número. A gente entende que é possível que tenha esse número, mas hoje a gente conhece aqui na região cerca de mais de 200 pessoas que têm deficiência comprovada de audição. Isso em Cotia, né? Vargem Grande também, que é uma cidade aqui próxima, né? Porque está ouvindo se não for daqui da região, também tem mais ou menos um número semelhante de mais de 1.000. Então, se a gente for somar Cotia, região de Calcaia do Alto, Vargem Grande, quase 10.000 pessoas aí, que diz pelo base no censo, com base... Pode ser que seja muito mais, na verdade, mas é que o que a gente tem pré-conhecimento dessas pessoas, assim. E que com inúmeras dificuldades, como a gente faz um trabalho voluntário, o que tem de surdo nessa região que não estão com benefício do ônibus, ou que teve benefícios cortados, então são bastantes, assim. Mas mais ou menos esse seria o número, assim, nessa região, para mais de 10.000 para lá, assim, 6.000 é o que as pessoas conhecem, que a gente sabe que tem, que foram lá no médico, ou numa UPA, ou num posto e foram vistos. Tanto nesse ambiente voluntário, com amigos, como também no ambiente que você trabalha, né? Também você já fez até traduções em órgãos públicos, Sim. Né? Aqui, eu vi até acho que foi na secretaria daqui de Cotia, Fiz, né? com a secretaria A prefeitura daqui, né? Também, sim. Então, mas assim, você já visualizou, além dessas citadas, mas você já visualizou alguma injustiça nesse sentido? Com a pessoa com deficiência, né? Nas traduções, assim, de modo geral, é muito difícil a percepção disso, né? Quando a gente está ali traduzindo, você fica... eles acabam respeitando, né, essa pessoa, esse papel, por causa que meio que nós estamos ali, né? Algo assim. Mas no dia a dia, de modo muito geral, no trabalho voluntário, a gente percebe como é feita essas injustiças diariamente. Com as pessoas, porque aí a gente entra numa outra questão. No profissional, quando a gente está exercendo o papel profissional de intérprete, não que não tenha, mas pode ser que aquele espaço, de certa forma, se resguardou para que não seja visto, né? Quando a gente está falando em âmbito pessoal, em âmbito de trabalho voluntário, a gente se envolve mais na vida das pessoas, então a gente consegue perceber melhor essas coisas, né? E aí, por exemplo, esses dias eu conversei com um surdo que ele não conseguiu atendimento. O médico não quis atendê-lo. Falou assim, não vou te atender porque eu não sei se comunicar. Poxa vida. E gente, ele ficou na fila, ele ficou ali, ele ficou mais de 1 hora para ser atendido. E ele falou assim, ele tentou ligar de videochamada para uma outra pessoa que ele conhecia, para ajudar a fazer a comunicação. O médico não aceitou. Aí você fica, gente, é impossível você especificar isso. Ou pessoas surdas que são passadas para trás em formas de pagamento, porque eles acham que
não sabe, outros tipos de surdez, como uma pessoa, a gente tem aqui também, conheço, na verdade ela é presidente municipal do Conselho da Pessoa com Deficiência de Cotia, mas também está junto com a gente no trabalho voluntário, que é a Camila. Ela é uma pessoa surda cega, totalmente influente no meio, muito conhecedora dos direitos, mas também por vezes relata injustiças que são passadas de chegar no evento que sabiam da presença dela, por exemplo, não tem intérpretes, ou de empresas acharem que qualquer pessoa que sabe língua de sinais, o básico pode ser um guia intérprete, o que não é. Eu não sou guia intérprete, porque eu não tenho formação para isso. Eu sei da responsabilidade que é pegar uma pessoa surda cega e guiá-lo. E eu não fui me capacitar para isso, por mais que eu sou intérprete de Libras, eu tenho especialização em fazer a voz dessa pessoa, mas para levantar ele, para levar no local, não tem essa formação. Então, são injustiças que, por mais que a gente fale, são pequenas, mas ele sabe Libras, mas ele tem formação de atendimento, ou as injustiças linguísticas, o que mais acontece hoje. A gente tem vários casos no YouTube de intérpretes sem informações específicas ou sem trazer a comunicação clara para o surdo. É a maior das suas injustiças, é de achar que o surdo tem comunicação, sendo que ele não tem. Então, na verdade, não é apenas uma falha administrativa, né? Na verdade, é uma exclusão. Essa do médico aí, pelo amor de Deus. Você falou que o médico não queria atender, é pura exclusão da sociedade, né? E ainda mais de um profissional que não deveria agir assim. Eu fico até indignada, eu fico revoltada. Eu também. Bom, Igor, muito obrigada, tá, pelos esclarecimentos. Suas informações foram essenciais, né, para conhecermos e refletirmos sobre essa situação de cada deficiente auditivo, o que ele sofre, né, esses impedimentos dele, né. No caso aqui, para quem tem dúvidas ou para mais informações, qual é o seu contato, qual é o seu Instagram? Você queria indicar alguém ou algum arroba aí? Fica à vontade, espaço é seu. Gente, de forma pessoal, né, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre alguns sinais de língua de sinais, o que é esse meio profissional, se quiserem aprender também, já que eu dou curso de Libras, o meu Instagram pessoal é @oigornslibras, então @oigornslibras. Vocês podem me acessar lá, que vão conseguir informações. Agora seria importante o pessoal você fazer com os sinais pro pessoal. Né? Vou falar aqui, então o Instagram. Pode ser bem devagar. O @oigornslibras. Combinado? Então você pode ir lá acessar no Instagram, que tem alguns conteúdos lá de língua de sinais, bem legal. Também para você que está aqui, que quer saber um pouco mais da comunidade surda, nada melhor do que essa própria comunidade te ensinar, te dar dicas. Então, eu tenho aqui uns 3 nomes que eu acho importantes que vocês conheçam, que vocês olhem lá no Instagram. O primeiro é o Gabriel Isaac, que eu esqueci o sinal dele, mas o Instagram dele é o @isflocos. Ele é um surdo, ator, um profissional assim, excepcional. É importante que vocês orem lá. Também o Léo Castilho. Também é um artista, produtor cultural, então é muito importante cultural que vocês orem lá, sigam, dão uma olhadinha. E por fim, também tem o Léo Vitorino, que é um professor, criador de conteúdo, que está falando ali da comunidade surda, que está falando um pouquinho sobre isso. E olhem também Crônicas da Surdez no Instagram. Saibam sobre a comunidade por essas pessoas. São surdos oralizados ou não, mas eles que vão ensinar muito melhor do que eu sobre o impacto que isso tem na vida deles. Olha que legal, gostei muito do nosso bate-papo. Obrigado, eu amei, sabe, assim, eu já tinha esse lado humano, né, tentar me colocar. Quando era criança, até sabia até o alfabeto, tinha 8 anos, já sabia o alfabeto da língua de sinais. Mas, assim, muito bom. Obrigada pela sua contribuição aqui, esse compartilhamento de conhecimento, de informações. Estou muito feliz, né, com a sua presença aqui. Qual o seu comentário ou um parecer técnico que você quer compartilhar aqui com a gente? Fique à vontade. Acho que hoje se colocam no lugar do outro, entendam essa dor. E para vocês que trabalham com a comunicação, que trabalham com contato com o outro, com o público, entenda que existe diversas formas de comunicação. Possa ser que você não saiba, realmente pode ser que você não saiba, que o seu espaço público não atenda, mas tente se esforçar para o mínimo, para a humanização. Se eu não posso ter um contato ou uma comunicação fluida, eu vou ter a mais acessível possível, para que ele se sinta acolhido. Pode não ter a resposta de tudo, mas se sinta acolhido. Ótimo. Então, nós não falamos aqui
telespectadores, nós não falamos aqui apenas de deficiência auditiva. Nós falamos de barreiras invisíveis, falamos de exclusão silenciosa e falamos de acesso ao direito. Porque a deficiência não está apenas no corpo, a pessoa em si. Ela está no mundo em que se adapta, né? E precisa de muita adaptação, de muita evolução, né? Principalmente o INSS sob análise. O INSS precisa de muita evolução nesse sentido. Mas, enfim, agora vamos entrar no nosso quadro Análise Crítica. Então, depois de tudo isso que nós falamos aqui, nós precisamos ser claros. Vamos ser claros, diretos e objetivos. Esse aqui, vamos lá. Na prática previdenciária, há análise superficial, há foco excessivo no aspecto médico e há desconsideração das barreiras sociais. Então, o problema não é a ausência de direito, mas sim é a forma como ele é analisado. E que a gente viu aqui com o Igor, que, enfim, precisa de mais qualidade, né? Não só de quantidade, mas qualidade. E na questão da estratégia previdenciária, mas doutora Raquel, e agora? Você que é desse público, né, dessa comunidade, está aqui nos assistindo, ou nos ouvindo, nos vendo, e agora? O que eu posso fazer? Qual é a estratégia para poder tentar ter uma probabilidade de ter uma concessão de benefício ou de ter uma interação, de uma inclusão social? Vamos lá. Agora o mais importante, como mudar todo esse cenário, né? Vou mencionar aqui 5 dicas essenciais. Anotem aí, 5 dicas essenciais. Você consegue me traduzir? Agora eu gostei. Gostei. Ó, vou dar 5 dicas, tá? 5 dicas essenciais. Para mudar esse cenário como estratégia previdenciária. Legal. Primeiro, laudo funcional detalhado. Descrição das barreiras. Prova social. Documentos médicos consistentes. E orientação jurídica. Bom, espero que tenham entendido, tenham gostado dessas dicas. Para mais informações, entre em contato com o Igor, o Instagram do Igor, né, Igor Novaes. E assim, infelizmente, está chegando o nosso programa, né? Hoje nós falamos apenas de deficiência auditiva, mas não só isso, nós falamos de acesso ao direito, falamos da inclusão, falamos de dignidade da pessoa humana que está assegurada na Constituição Federal, né? E principalmente falamos sobre enxergar o que muitas vezes o sistema ignora. Então, quando o sistema enxergar apenas, enquanto eles enxergam apenas a doença, continuará ignorando a exclusão. Enfim, é isso. Obrigada. Eu também Olha, gostei bastante da sua presença aqui, dessa tradução. Me senti agora. Legal. Então vamos lá, eu sou a doutora Raquel Viana, advogada especialista em Direito Previdenciário. Para dúvidas e mais informações, meu telefone é 975461136. 975461136. E meu Instagram é @advogada Raquel Viana. Foi um prazer ter você aqui comigo, foi muito bom. Sejam bem-vindos e vamos até o próximo encontro com Café Previdenciário e INSS sob análise. Acabamos de apresentar Café Previdenciário. Apresentação: doutora Raquel Viana. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.